Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha, nos assiste, seja aqui de forma presencial através dos canais de comunicação dessa casa. Presidente, eu queria trazer hoje aqui um tema importante, porque todos vocês sabem da luta que eu venho desenvolvendo aqui nessa casa e durante o nosso mandato em relação à questão da sustentabilidade. Eu acredito que com pequenas ações e pequenas medidas, a gente pode transformar e construir uma sociedade mais sustentável. Sejam medidas como a gente adota no nosso gabinete, substituindo os copinhos plásticos por canecas, seja através de alguns projetos que nós encaminhamos também à questão do Poder Executivo. E, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente tem sido muito firme e muito intenso na busca por esses avanços que vêm acontecendo. Só que também não posso aqui ser omisso diante de problemas que são apresentados aqui na cidade que precisam que a gente faça uma discussão mais ampla. Recebi aqui um vídeo de uma amiga aqui falando sobre alguns problemas da coleta aqui de lixo na cidade. E eu pediria esse vídeo à TVL que pudesse soltar aqui, um videozinho curto. Como vocês podem acompanhar nesse vídeo, a gente tem um caminhão da coleta seletiva que está chegando até uma residência para pegar, na verdade, a questão do lixo. Só que nesse processo está tendo uma junção de todo o lixo. Então essa moradora ela fez a separação, toda a separação aqui do lixo reciclado, mas na hora da realização da situação houve uma junção. Então houve uma junção aqui na questão do caminhão, como a gente pode acompanhar de forma muito clara. Já quero antecipar que já conversei esse assunto com o líder do governo, o vereador Alexandre Matias, e que vamos fazer, na verdade, uma visita. Estamos marcando de fazer uma visita amanhã para a gente poder entender, na verdade, esse processo. Essa é uma questão que muita gente me pergunta, muita gente reclama sobre essa questão da coleta de lixo. Então, a gente precisa entender como está sendo feito esse processo para que, de fato, tenha um uso adequado. Porque, senão, a população faz um trabalho aqui que de nada serve. Eu abro para os vereadores fazerem uma parte, presidente. Vereador Gilson de Souza, em a parte. Vereador Bruno, parabéns por trazer essa solicitação, até porque também tenho recebido alguns vídeos e algumas fotos com relação a isso também, é preocupante, nós precisamos fazer essa fiscalização e cobrar, e uma das questões também que não foram aqui, são algumas fotos que eu trato direto com o Cleverton, que é o presidente do SAMAI, que é a situação também das caixas coletoras. Das duas, uma, ou tem pouca caixa coletora em determinado local onde tem uma quantidade grande de pessoas morando, ou realmente o tempo de coleta, porque eu recebi várias fotos de duas caixas coletoras no mesmo local, transbordando de lixo, enfim, e as pessoas reclamando porque não conseguiam colocar mais lixo lá por causa disso, por causa realmente do grande volume. Então, realmente, são alguns assuntos que nós temos aqui, enquanto vereadores, fazer essa cobrança, assim, para que a gente tenha, assim, o processo de serviço, ou seja, o serviço prestado à comunidade seja decente, no mínimo, né? Parabéns, vereador. Líder do governo, vereador Alexandre Matias, em a parte. Vereador Bruno, gostaria de agradecer pela oportunidade de esclarecer um pouco toda essa discussão que está acontecendo com relação ao lixo reciclado na nossa cidade. É extremamente importante, primeiramente, a gente desmistificar do que foi veiculado em alguns meios de comunicação, que no início estava sendo misturado o lixo reciclado com o lixo comum, simplesmente porque agora o serviço estava sendo feito com um caminhão compactador e antigamente era feito com um caminhão baú. Acho que isso já está apaziguado. Com relação à mistura dos materiais, o João Francesco, que é o gerente de resíduos sólidos, ele me confirmou de que antigamente com o caminhão baú também era feito a coleta de forma misturada e que depois na esteira, lá na separação, era que as pessoas faziam realmente a divisão conforme tem que ser. O compactador nada mais faz do que acomodar o lixo reciclado. Para ter uma ideia, quando é lixo comum, o caminhão consegue coletar de 8.000 a 10.000 quilos. Para o reciclado, é um número bem menor, de 1.500 a 2.000 quilos, justamente porque não se compacta da mesma forma que o lixo comum. Obrigado. Vereador Adriano Pereira, em a parte. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas dizer o seguinte: acho que a solução é copiar boas práticas de outros municípios vizinhos aqui. É uma vergonha o que acontece no município de Blumenau.
Olha o exemplo aí de Pomerode, que faz lá o Bota Fora Sustentável, o exemplo de Timbó, o exemplo de Indaial, o exemplo de Itajaí, que tem até o Catatreco, tem várias ações voltadas para reciclagem, para sustentabilidade, ações positivas, e que entregam, inclusive, uma embalagem diferente, um saco de lixo específico, com a cor específica, para que o cidadão coloque lá o reciclado e seja identificado na hora da coleta, ele não vai junto com outro lixo. Quer dizer, inúmeras práticas boas, positivas, que funcionam muito bem em municípios vizinhos aos arredores de nossa cidade, em Blumenau, na marcha ré. Em Blumenau, muito atrasada na questão do lixo reciclado, da condição que dá, inclusive, para as cooperativas, para melhorar, incentivar pessoas que trabalham com a reciclagem no município, para o recolhimento, para o funcionamento, para a sistemática disso tudo, para a logística, é muito atrasada. Nós temos que avançar nisso, copiar boas práticas de onde já está dando certo, porque aqui não está dando certo. Obrigado. Perfeito. Eu acho que nós temos que avançar muito nessa questão do lixo reciclagem. É sério as questões, esse vídeo que a gente trouxe, porque dá um sentimento na comunidade, presidente, de que tu faz a separação e que é colocado tudo no mesmo lugar. Então, para que a comunidade ter esse trabalho? Para que a gente fazer campanha de conscientização, campanha aqui, para que as pessoas façam a sua parte, se elas se sentem frustradas. E se há um processo de separação, então, que justifica isso, se há, de fato, essa triagem que acontece lá na questão da esteira, eu acho que isso tem que ser comunicado, esclarecido para a população, através, inclusive, do site da prefeitura, das páginas da prefeitura, para que a população não tenha um entendimento, por exemplo, como essa pessoa que me enviou, que faz a separação e que se sentiu frustrada porque pensa, eu vou lá, faço tudo certinho para colocar, para ter destinação, e de repente eu vejo o caminhão passando na frente e juntando todo o trabalho que eu tive, então, né, me sinto, na verdade, desprestigiada na função e no pensamento ecológico. Então, eu acho que há necessidade de pensar nesse método mais claro. Eu não faço aqui a posição de ficar trazendo simplesmente os problemas pelos problemas. Me coloquei à disposição junto com o vereador Alexandre Matias, que elogiou aqui, que de prontidão já fez uma conversa lá no órgão público para a gente entender, para a gente ver, inclusive, esse processo, para a gente compreender, para procurar as melhorias que isso pode acontecer, para que a população tenha uma clareza e uma confiança, sobretudo, nesse processo de uma forma geral. Presidente, eu peço aqui mais 4 minutos, devido aos 3 apartes. Mais 4 minutos. Obrigado pela generosidade. Quero também aqui deixar bem claro um episódio muito lamentável que a gente teve no nosso município, muito lamentável, que aconteceu com uma jogadora de handebol que veio aqui para uma partida. Na verdade, a jogadora maranhense Gilvana Mendes Nogueira estava jogando aqui, até para contextualizar para a população, então a atleta veio participar de um jogo de handebol contra o time aqui de Blumenau, um jogo que foi válido, na verdade, pelas oitavas de final da Liga Nacional de Handebol Feminino, e a atleta maranhense foi vítima de racismo durante e depois do jogo por um torcedor daqui. O episódio, na verdade, ganhou projeção nacional e muito envergonha a nossa cidade esse tipo de posicionamento. Então, quero deixar aqui, no nome de muita gente, falar para você, Gilvana, que esse não é o sentimento, não é o sentimento do povo blumenauense, e a gente não vai admitir, não admitiremos, não aceitaremos nenhuma forma de preconceito. Nós queremos que esse caso seja completamente esclarecido, porque nós não podemos admitir esse tipo de postura, ainda mais na nossa cidade. A imagem que a gente quer levar de Blumenau é sempre de uma cidade que cultua o trabalho, que cultua a festividade, que é criativa, uma cidade que vende essa imagem, principalmente pelas nossas festividades para o Brasil, e de forma alguma uma cidade que leve essa fama de preconceito. Então, esse tipo de atitude isolada aqui não é o sentimento do povo blumenauense, de forma alguma, até porque essa cidade, pelo seu próprio processo de colonização, veio de várias pessoas que vieram de fora. Então, nós não aceitaremos, e não aceitaremos de forma alguma, qualquer forma de discriminação, seja ela racial, seja ela sexual, seja religiosa, seja econômica. Nós temos que fazer sim, e é uma missão que nós temos enquanto estamos, na verdade, nos espaços de poder, sermos uma voz de conexão entre as diferenças, entre a pluralidade dessa sociedade, e jamais admitirmos posturas preconceituosas. Então, peço aqui, em nome da cidade de Blumenau, desculpas, e deixar claro que esse não é o posicionamento aqui do nosso município, foi um ato isolado que precisa ser fiscalizado e precisa ter na legislação a devida punição para que sirva de exemplo e para que iniba posturas lamentáveis como essa, que infelizmente, né, levam uma fama negativa da nossa cidade,
que não traduzem e não espelham, presidente, o sentimento verdadeiro do blumenauense que está aqui, que é um sentimento de acolhimento, um sentimento de inclusão. Então, preciso fazer essa questão do registro. Quero registrar também que esse final de semana, pedir as imagens, Ari, nós teremos uma edição, na verdade, a segunda edição do Fritz Burger, que é uma ação desenvolvida pelo Rotary, que temos aqui a nossa presidente, a Gabi, que é servidora aqui da casa concursada, inclusive sou integrante desse Rotary, tem muito orgulho das entidades da nossa cidade, de ser rotariano e das diversas atividades que são feitas para conseguir arrecadar os recursos para desenvolver vários projetos lá fora. Inclusive, ano passado, com parte da verba, uma das ações que foram desenvolvidas foi a reforma de uma escola, inclusive na comunidade de Nova Esperança, o vereador Gilson sabe, que foi desenvolvido, na verdade, por conta da ajuda que a comunidade deu para esse ato. Então, a gente pede mais uma vez, em nome desse Rotary, a divulgação, a gente pede ajuda da comunidade para que prestigie esse nosso segunda edição do Fritz Burger, que acontecerá neste sábado às 10 horas, nesse sábado, dia 10, a partir das 11h30. Então, a gente pede aí, mais uma vez, contando com a grande solidariedade, essa sim, não o preconceito, mas a solidariedade, que é uma marca registrada e consolidada da nossa cidade, vereador Silvio, e que possibilita aí que diversas entidades das mais variadas desenvolvam trabalhos tão importantes e que tanto nos orgulham. Então, a gente pede, mais uma vez, ajuda da comunidade nesse sentido. É essa cidade, a cidade solidária, não essas posturas aí isoladas de preconceito, é isso que a gente vai sempre defender, para que as pessoas possam viver aqui com as suas diferenças, mas convivendo de forma harmônica. Para a gente fazer das nossas diferenças não impedimentos e obstáculos, mas pontes de construção de uma nova realidade, é nisso que eu acredito na minha vida pública. Obrigado.